Olá você, EBD em seu lar está no ar. É um prazer e uma alegria muito grande ter você conosco na programação da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor e jornalista Aguinaldo Luiz e nós queremos desde já desejar as maiores bênçãos de Deus sobre a sua vida. Queremos transmitir nosso abraço todo especial ao nosso pastor presidente, que é o pastor Sérgio Melfior, presidente da Assembleia de Deus aqui em Joinville, e também vice-presidente da CIADESP, que é a Convenção da Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Queremos transmitir nosso abraço especial também ao nosso pastor Josias Rosa, ele que está na frente da coordenação geral da Escola Bíblica Dominical aqui do campo de Joinville. Lembrando que a EBD aqui de Joinville é uma das maiores do país e a maior de Santa Catarina. Estamos com mais de 10.300 alunos e uma gama de professores que chega a aproximadamente 2.000 professores, todos instruídos para levar aos alunos sempre uma mensagem poderosa, uma aula muito substanciosa da parte de Deus. Você que nos acompanha através das plataformas digitais, nosso abraço todo especial. Também você que acompanha-nos através da rádio 107,5 FM. Estamos tratando da lição. A lição de hoje é quando Deus se revela ao homem. Que coisa fantástica! Estamos o trimestre inteiro trabalhando o livro de Jó. Uma lição melhor que a outra e todas nós aprendemos um pouquinho mais. Aprendemos a grandeza de Deus e como o homem é dependente do Senhor. Quando Deus se revela ao homem, que coisa fantástica, é a lição de hoje. E olha, em algum lugar no céu, há um Deus que se importa com você. É verdade, você que nos acompanha agora, talvez se sinta um pouco sozinho, mas saiba de uma coisa, Deus, ele está interessado em abençoar a sua vida. Olha, a lição de hoje é importantíssima e o texto áureo diz assim: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Que coisa fantástica, né? Nós já vamos entrar no texto áureo e também na verdade prática. Antes, quero apresentar aqui os pastores que estão conosco aqui no estúdio. Pastor Emílio Henkel, que está aqui ao meu lado, e também pastor Vilmar Meyer. Pastor Emílio, prazer ter você conosco aqui mais uma vez. Prazer, pastor Aguinaldo. Quero cumprimentar você, cumprimentar também a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Um prazer estar aqui mais uma vez na EBD em seu lar, desejando as bênçãos de Deus para a vida de cada um. Amém. Minha saudação também, pastor Aguinaldo, privilégio estar aqui juntamente com o senhor. E pastor Emílio, pessoa que nós admiramos na área do ensino e na direção de igrejas, um homem que a gente se inspira. Minha saudação a todos os ouvintes de rádio e aqueles que fazem parte da plataforma e também nos assistindo agora neste programa. Um grande abraço. Muito bem, muito bem. Os pastores já se apresentaram. E, como falava anteriormente, a lição de hoje é uma lição fantástica. O texto áureo é muito rico e a verdade prática também nos lembra da seguinte coisa: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Fantástico, né? Pastores que estão aqui, nós não estamos desassistidos. Embora nós podemos atravessar momentos difíceis, passar por situações angustiantes, mas nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. A lição de hoje ela está baseada no livro de Jó, desde o capítulo 38, do versículo 1 ao 4, depois o 39, do 1 ao 6, capítulo 40, versículo 15, 18, 24, 41, do 1 ao 3. Uma leitura bastante extensa, nós não vamos ler essa leitura bíblica em classe, mas você pode acompanhar depois com mais calma
aí na sua casa. E o objetivo da lição. A lição ela tem alguns objetivos. O objetivo geral diz mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhes seus propósitos. Objetivos específicos da lição. O primeiro diz ensinar que Deus se revela aos homens. O segundo, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. E o terceiro objetivo é acentuar que nossa justiça jamais se sobreporá à divina. Então, aqui estão os objetivos da lição. Às vezes, Deus silencia, nós vamos trabalhar aqui, mas Deus não está ausente. Deus está sempre presente na nossa vida e sempre pronto a estender as mãos para nos abençoar. A introdução vai trabalhar aqui acerca do diálogo, né? Vamos estudar aqui, a lição diz que Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Jó queria ouvir Deus e Deus se manifestou a ele. Deus falou a ele. Não na hora, talvez, que Jó quisesse, né? Mas na hora que Deus achou que deveria se manifestar a ele. E Deus realmente se manifestou. Os objetivos da lição aqui, como já falamos, são importantíssimos. E o primeiro tópico da lição vai trabalhar a revelação de um Deus pessoal. Deus é um ser pessoal e tem sentimentos, vontades e desejos. Isso precisa ficar marcado em nossa vida. E dentro desse objetivo, o pastor Emílio vai trabalhar aqui conosco o Deus que tem voz, segundo a poderosa manifestação de Deus e o Deus que está presente. Pastor Emílio, que coisa fantástica isso. Que maravilha. Observe bem. O primeiro tópico ele tem como o tema a revelação de um Deus pessoal. Agora a gente percebe que a teologia que vai ser manifestada daqui para frente, que vai ser aplicada na vida de Jó, é totalmente diferente da teologia que os amigos trouxeram. Observe bem, percebemos que a teologia dos amigos era uma teologia equivocada. Por quê? Porque eles apresentaram um Deus que castiga o ímpio e que, se Jó fosse justo mesmo, não estaria passando pelo que passa. Ali havia uma mistura de teologia da prosperidade com deísmo e tantas coisas. O deísmo prega um Deus que existe, porém não se preocupa com o ser humano, um Deus distante. E nós vamos aprender nessa lição que ele não é apenas transcendente, Deus é imanente também. Aí nós encontramos o primeiro subtópico, o Deus que tem voz. Eu gosto dessa parte. Por quê? Porque já havia acontecido um diálogo nos bastidores celestiais. Já havia acontecido uma conversa, Deus havia falado no início, dando testemunho de Jó. Deus falou, porém Jó não ouviu. Jó não estava ciente da voz de Deus, era no mundo espiritual. Então, ele ouviu a esposa falar. Ele ouviu a voz da esposa, decepcionada com a vida. Ele ouviu seus amigos. Ele estava muito aborrecido, mas esperando a qualquer momento ouvir a voz do Deus que estava em silêncio, porém estava presente ali. Então observe bem que Deus não manda um mensageiro humano, ele poderia mandar um anjo, ele poderia mandar um outro ser celestial, mas ele mesmo vai. Ele mesmo quer estar presente ali, pessoalmente, no auge da angústia de Jó. Observe uma coisa, o Jó 38 começa dizendo assim: e depois disso,
Depois disso o quê? Depois de tantas dores, depois de tanta angústia, de tantas dúvidas, de tanto ouvir um, ouvir outro, começa o versículo: depois disso, Deus falou a Jó. Depois de tantos discursos insensíveis, Deus se manifesta a Jó do meio de um redemoinho. Que coisa tremenda. Antes de passar para o subtópico 2, eu posso chamar aqui pastor Vilmar Meyer, ele pode me ajudar também, complementando algo do primeiro subtópico. Deus é um Deus que tem voz. Obrigado, pastor Emílio. É interessante esse ponto, quando ele aborda a voz de Deus. Muitas vezes na Bíblia nós vemos a voz de Deus se manifestando ao ser humano, aos homens. Mas os homens, devido aos seus afazeres, às suas preocupações, ou à sua posição espiritual pobre, ele pode não estar ouvindo a voz de Deus. Foi o caso do profeta Balaão. Deus queria falar com ele e ele não entendia, não ouvia, não havia uma comunicação, não havia uma recepção saudável na vida dele para ouvir a voz de Deus. E Deus teve que usar uma jumenta para falar com aquele cidadão. Quantas vezes, abordando esse tema então, quantas vezes Deus estaria falando comigo ou com você, ouvinte, e você professor e aluno da escola dominical, mas não ouvimos a sua voz. Não porque ele não esteja falando, ele pode estar falando, mas o meu receptor pode estar com defeito. Obrigado. Por isso, terminamos esse subtópico citando o versículo: se hoje ouvires a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração. O segundo subtópico, pastor Meyer, pastor Vilmar e ouvintes que estão ligados no programa, a poderosa manifestação de Deus. É interessante que podemos imaginar segundos antes do redemoinho, assim, aquele momento que Deus está se preparando para chegar. É interessante, segundos que antecedem a manifestação de Deus no meio do redemoinho. Aí eu vou ver como acontece um redemoinho. Pode ser que Deus fez algo especial ali, mas a ciência diz que é um vento quente que toca o solo quente e então forma um redemoinho, criando uma ação muito acima da temperatura, muito quente. E foi interessante, de repente o redemoinho surge na frente de Jó. Talvez para Jó esse fenômeno da natureza era normal na terra de Uz. Talvez sim, como a sarça ardente lá no Horebe. Mas algo diferente aconteceu ali. Não era apenas um redemoinho, como não era apenas uma sarça também com Moisés. Deus fala do meio do redemoinho. Deus está no meio do redemoinho. Jó ouve a voz de Deus que ele tanto ansiava, que tanto esperou. Não era uma manifestação teofânica, era a voz de Deus ali, falando com ele. Com Elias falou numa brisa suave, com Moisés na sarça, com Jó no meio do redemoinho, com Balaão através da boca da jumenta. Deus se manifesta de forma sobrenatural. Eu louvo a esse Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele é, por tudo que Ele é. Que lindo, que manifestação maravilhosa. Se for possível, se for preciso, Deus fará também assim na sua vida. Não é verdade, pastor Vilmar? Nós vemos aqui nesse ponto, abordando o extracurricular e extramaterial nosso da EBD, da revista, tantas outras manifestações que Deus proporcionou ao ser humano, né? E nesse ponto, de uma maneira especial, ele lembra a Pedro, né? Naquela pesca maravilhosa.
Pedro se sentiu tão extasiado vendo naquele tal Jesus, o Cristo prometido pelas Escrituras, sendo o próprio Filho de Deus. Ele então exclama e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Essa deve ser a verdadeira ideia e imagem na nossa mente e no nosso coração, ao estar presenciando a glória de Deus. Ver nele o potencial do Todo-Poderoso, o El Shaddai, mas nós finitamente limitados e impotentes. Verdade, que lindo. Nós estamos indo para o último subtópico. O Deus que está presente. E aí você consegue imaginar, até o momento, um silêncio tremendo, e não é porque ele está em silêncio é que ele está ausente. Nas exposições teológicas dos amigos de Jó, o El Shaddai, o Todo-Poderoso El Shaddai, era um Deus distante, um Deus transcendente, um Deus que não estava ali, presente nas angústias, longe dos homens devido à sua soberania, devido à sua grandeza. A única coisa que ele se preocupava era em castigar os maus. Mas nessa lição a gente vê que Deus está presente. Também habito com o contrito. Também habito com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse é um Deus imanente. Está perto de nós, está próximo de nós. E é como diz Isaías 40, e o versículo 27. Não sabes que eu sou o teu Deus? Conheço a tua causa? Porque Jacó dizia, Deus não conhece a minha causa, Deus conhece sim, conhece a sua causa. Então, fique sabendo, Deus não havia abandonado Jó. Nos bastidores celestiais, silêncio não é sinônimo de abandono. Diz um hino que quando ele está em silêncio, é porque está trabalhando. Deus abençoe. O pastor quer fazer a sua consideração. Pastor Emílio, aqui naquela nossa primeira prosa, é interessante estudar esse tema, a transcendência de Deus, como era apresentado o El Shaddai. Aqui Jó e os seus amigos conhecem Deus como El Shaddai, o Todo-Poderoso. É por isso que acreditamos que o livro de Jó seja contemporâneo à época patriarcal de Abraão, porque Deus vai se revelar a Abraão pela primeira vez nas Escrituras como o Todo-Poderoso, El Shaddai. E provavelmente a família de Abraão, ouvindo do próprio Abraão a manifestação divina de El Shaddai, essa manifestação e esse nome El Shaddai correu as regiões, pastor Emílio, chegando aos ouvidos da terra de Uz, sobre o Deus Todo-Poderoso El Shaddai, o Deus de Abraão, porque foi, segundo as Escrituras, a primeira vez que ele se manifesta. Bom, mas esse Deus transcendente, tão longe, apresentado como Todo-Poderoso, como diz pastor Emílio, ele é imanente também. E quando nós olhamos essa palavra imanente, imanente quer dizer inerente, contido. Mas como Deus está inerente ou contido no ser humano? É simples, podemos olhar para a criação. Quando Deus faz o homem, ele toma a matéria-prima do pó da terra. Mas a vida, para ser gerada, ela vem através do fôlego divino. Então, aquele boneco de barro, quando recebe o sopro divino, ele se torna alma vivente. Pastor Emílio, através do fôlego divino, e pastor Aguinaldo, nós temos uma partícula de Deus respirando e vivendo dentro de nós. E é exatamente essa partícula que o apóstolo Paulo se refere no livro de Romanos, quando diz que o seu espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16, se não me foge a mente. Mas como funciona essa mecânica de um Deus presente, de um Deus imanente? Existe uma reportagem disponível.
você pode procurar ela depois, nós vamos discorrer sobre ela ainda na lição também, o design inteligente. Se você digitar no Google design inteligente, Domingo Espetacular, você vai ver uma reportagem onde agora chegamos ao ano 2000 e a ciência comprova que no DNA ser humano, na sequência dos seus componentes, as ligações entre as duas linhas que se tornam espirais e elas se ligam entre si, existe uma sequência numérica que, apesar do nosso DNA, o meu ser diferente do pastor Emílio ser diferente do pastor Aguinaldo, e o nosso ser diferente completamente dos seus, existe uma coisa em comum. É esta sequência chamada 10, 5, 6, 5. E ela se apresenta assim para todos os seres humanos, mesmo sendo cada um deles diferentes. E a ciência, correndo atrás dessa incógnita 10, 5, 6, 5, procurou em várias enciclopédias e recursos pela ciência para ver o que é o tal do 10, 5, 6, 5. Mas alguém lembrou de comparar os números com a ordem das letras. Por exemplo, a letra A levaria o número 1, a letra B, número 2, a letra C, número 3. Assim, no alfabeto hebraico, o número 10 da sequência 10, 5, 6, 5 é a letra Iode. O 5 é a letra Rei, ou equivale à letra Rei. O 6 equivale à letra Vaf. E, novamente, o 5 à letra Rei. Pois estas 4 letras, Iode, Rei, Vaf e Rei, é o nome de Deus, Jeová. Ou seja, Deus, quando fez o ser humano, ele colocou no ser humano a marca do Criador, o Eterno. Assim como alguém pinta um quadro, Deus fez o ser humano e escreveu o seu nome nele. Então é assim que trabalha, ou podemos crer, o pastor Emílio, que essa imanência, estarmos contidos, ter Deus dentro de nós, essa é uma das grandes façanhas que a ciência vem trabalhando agora nos últimos anos. Que bênção, a assinatura de Deus no homem. Pastor Aguinaldo. Muito bem, é fantástico isso, eu já tinha visto essa reportagem, e o que prova de onde viemos, né? O que prova, professor Vilmar, que pertencemos a alguém, pertencemos a um ser. É um vídeo de 10 minutinhos, rápido. Vale a pena entrar lá e compartilhar, e ouvir, e participar. Esse primeiro objetivo da lição, então nós ficamos por aqui, trabalhamos o Deus que tem voz, a manifestação de Deus, e trabalhamos também o Deus que está presente. Deus, na realidade, nunca esteve ausente. Deus sempre estará presente, sempre se fará presente na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Independentemente das circunstâncias que você possa estar enfrentando nesse momento, saiba de uma coisa, você não está sozinho. Nesse episódio, nessa história, o patriarca Jó, sendo acusado diversas vezes de ter pecado, de ter transgredido, ele, em seu interior, ele sabia, ele tinha uma confiança em Deus, que aquela situação iria ser revertida. E, de fato, aconteceu. Então, você que nos acompanha nesse instante, pelas plataformas digitais, pela Rádio 107, independente das suas dificuldades, o Senhor está contemplando a sua vida. E daqui a pouquinho, toda essa tempestade vai passar e você irá contemplar a presença do Deus que fala e que se manifesta sobre a sua vida. E o segundo objetivo, pastores, a revelação de um Deus sábio. Entramos primeiro subtópico na mecânica celeste, e o segundo na dinâmica da vida. Pastor Vilmar, pastor. Pastor Emílio, pode seguir? Fazemos na mesma sequência assim, ó. Podemos fazer então. Na mecânica celeste, o grande maestro, criador e maestro, que fez e vai regendo tanto o céu quanto a terra,
Deus não está indignado com as perguntas. Tem gente, eu já lido com pessoas há tanto tempo e eu observo que o ser humano em si, eles não gostam de muitas perguntas, né? Não pergunta muito que isso vai estressar, mas Deus entra fazendo pergunta. A teologia de Deus é a teologia que mais pergunta do que responde. Deus entra perguntando, aonde tu estavas? E é interessante, pastores, que eu percebo assim, ó, Deus não está irado, Deus não está bravo, Deus não veio para humilhar Jó com as perguntas, não. Ele aplica a teologia que mais pergunta que responde, mas eu observo uma coisa, ele não está bravo, mas ele aplica um bom traço de ironia quando ele começa a conversar com Jó. E eu acho interessante isso, porque lá no capítulo 38 e o 21, ele diz assim, depois de muitas perguntas, Deus diz assim para Jó, eu vou falar com as minhas palavras, de certo tu deve saber, né? Porque tu já vive há tanto tempo. Não é assim que a gente faz às vezes? Observe como Deus ele se identifica com a gente nisso aí. De certo tu deves saber, porque tu já é bem velhinho. Tu já nasceu há tantos dias e tem bastante número de dias, é grande o seu número. Você deve saber tudo o que eu estou perguntando. Aí Jó coloca a mão na boca e diz, eu nem vou me atrever a responder. Porque Deus é tremendo, né? Apesar do patriarca demonstrar uma sabedoria tão tremenda em relação a seus amigos e as coisas que ele mostrou lá no capítulo 28, 29, ele fala de coisas tremendas, mas quando Deus chega, toda a sabedoria de Jó cai por terra. O Criador começa a mostrar para Jó como ele orquestrava todo o universo. Fazia isso de uma forma muito sábia, né? Perguntas tais como, onde estavas tu quando eu lancei o fundamento da terra? Você sabe o caminho da luz? Aonde mora a luz? O ventre que gerou o gelo? Enfim, perguntas que ninguém consegue responder. Deixaram o patriarca em silêncio, calado. Pastor Vilmar. O interessante nesta temática é como Deus responde ao ser humano. Porque Jó, em toda a expressão dos capítulos anteriores, como apresentado pelo pastor Emílio e pastor Aguinaldo, ele estava ansioso pela resposta de Deus. Mas a questão aqui é Deus não está respondendo para Jó como ele gostaria. E ele usa aqui então uma estratégia que é a técnica das perguntas e respostas. Jesus usou muito essa técnica no Novo Testamento, quando alguém lhe fazia uma pergunta, ele respondia por parábolas. E a parábola, como resposta, forçava a pessoa a refletir. Deus aqui, quando começa a fazer as comparações ou as perguntas de onde ele estava, quando fazia a terra, o sol, a luz, etc., como o pastor Emílio apresentou, ele não responde a Jó com as palavras que talvez Jó gostaria de ouvir, mas responde fazendo perguntas. Por quê? Para forçar Jó a uma reflexão. Quando Deus fala conosco ou deseja falar conosco, o que Ele mais espera é que eu venha a refletir sobre aquilo que Ele está falando. Afinal de contas, o que será que Ele quis dizer quando disse aquilo para mim? É quando depois da conversa ou durante a conversa eu crio uma pausa, um tempo parentético para querer entender Deus, o que Ele quis dizer para mim. Essa foi a técnica de Deus usada com Jó e foi a técnica de Cristo usada quando falava às comunidades, às pessoas, por parábolas. Então, quando Deus falar com você, reflita, pense. E depois, quem sabe, pergunte para Deus novamente, o que tu queres, Deus, comigo? O subtópico de número 2, a dinâmica da vida. Observe bem. Ele sai agora, Deus sai da explicação de toda a orquestra celestial, de como ele cuida dessa parte universal, e ele vem para a terra. E ele começa a falar do reino animário, dos animais. Ele cita pelo menos 10 animais em sua colocação. Deus está dizendo assim para Jó, você conhece esses animais, mas eu sou o criador deles.
Eu sei o comportamento deles, o instinto de cada um deles. E é interessante que pergunta tais como, você sabe como tudo foi criado? E depois de criado, como tudo isso foi preservado? Aí como é que eu alimento essa criação? É interessante. E Deus, em sua infinita sabedoria, ele colocou na terra aquilo que a nossa biologia chama de protocooperação. O que é protocooperação? É o local onde duas espécies diferentes se beneficiam uma da outra sem causar dano. Você quer saber um exemplo? O pássaro palito e o crocodilo. O crocodilo está com os dentes sujos de carne que ele havia comido, pois é um predador. O pássaro palito precisa comer. Então, o crocodilo abre a boca e fica de boca aberta durante todo o tempo em que o pássaro palito come e tira todas as carnes entre os dentes do crocodilo, deixando seus dentinhos limpos, e sai satisfeito. E o crocodilo nada faz de mal a ele. O búfalo tem carrapatos, mas o pássaro preto pousa sobre ele. Limpa todo o couro do búfalo, sai alimentado e preserva também o búfalo. É assim que Deus faz. Mas eu quero saber, eu quero colocar uma coisa interessante. Se este Deus cuida do crocodilo, cuida do pássaro palito, cuida do couro do búfalo, cuida do pássaro preto e entre outros tantos, não vai cuidar de você também? Não vai cuidar de sua vida, de sua família? Pare e pense. É Ele quem está presente no nosso dia a dia, dando-nos o pão de cada dia. Pastor. Que maravilha, pastor Emílio, essa sua colocação da protocooperação. Protocooperação. Eu achei isso fascinante, eu não havia chegado a ela, até esse termo é a primeira vez que eu ouço assim, né, com propriedade. Mas ela me faz lembrar uma coisa, pastor Emílio. O corpo de Cristo, a maneira como Paulo apresenta a igreja, corpo de Cristo, onde cada um de nós somos membros, apesar de partes diferentes e distintas, mas diz Paulo que umas cooperando com as outras. Eu acho que a igreja aqui, pastor Emílio, coroa essa sua temática da protocooperação. Maravilha, muito obrigado. Que lindo. O nosso terceiro subtópico diz assim, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Eu acredito que você já está pensando nisso também, tá? Parece que toda a sabedoria do patriarca expressada até ali não foi suficiente para dizer que conhecia a plenitude de Deus. Isso ele vai dizer lá no 42 depois, né? Que tudo isso trouxe um grande avivamento para ele, porque ele diz assim, antes eu ouvia falar de ti. Ele deve ter ouvido mesmo lá da parte de Abraão, porque ele provavelmente era um contemporâneo de Abraão, e como disse o pastor Vilmar, ele deve ter ouvido sobre esse Todo-Poderoso que Abraão era muito conhecido na Mesopotâmia e sua família. Ele disse, então eu vou começar a adorar este Todo-Poderoso. Mas agora ele está conhecendo muito, muito mais a Deus, porque Deus se manifesta e ele diz assim, antes eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Que tremendo isso. Que esta luta que você está passando possa levar você a um conhecimento maior de Deus. Jó não havia sido infiel a Deus, não blasfemou, era o que Satanás queria. Era o que Satanás queria, mas ele não fez isso. Então Deus fez perguntas ao patriarca, mostrando o quão grande é o nosso Deus. Tremendo isso, maravilhoso. Eu creio que Deus tem grandes coisas ainda para manifestar na sua vida, na minha vida, e cada dia vamos conhecendo melhor o Senhor. Pastor. Interessante também neste ponto 3, pastor Emílio, pastor Aguinaldo e nossos ouvintes e participantes, quando nós estudamos a lição da semana passada, a lição de número 11, o tópico 1 e o ponto 2, nós vimos ali que o orgulho do homem
priva-o de ouvir Deus. Então, nesse ponto aqui, ó, a necessidade de se conhecer melhor a Deus. Mas quando nós, como seres prepotentes, orgulhosos, dessa maneira Deus não encontra espaço para se revelar a nós. Mas quando nós realmente abrirmos o nosso coração, Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta do teu coração, entrarei nele, farei nele morada, cearei com ele e ele comigo. Não basta ouvir a voz de Deus, isto chamamos sentimento. E costumo dizer que todo sentimento que vem da parte de Deus, promovida pelo Espírito Santo, precisa ser seguido em nós por uma atitude. Apocalipse 3:20, ele ouviu a voz, mas para ter a operação plena de Deus, ele precisava abrir o seu coração. Você está ouvindo hoje esta lição. Neste domingo pela manhã, você pode estar sendo tocado pelo Espírito e você pode estar dizendo, sim, é verdade, eu preciso me comunicar melhor com Deus. Mas depois de sentir isso, você precisa tomar uma atitude. Pastor Emílio. Eu passo ao pastor Aguinaldo fazer as suas considerações e nós prosseguimos. Olha, eu não queria interromper o raciocínio de vocês, mas a realidade... Vocês se lembram do que o salmista fala no Salmo de número 8? Lembra? Ele diz, quando eu olho os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, pergunto, que é o homem mortal para que dele te lembres? E o seu filho para que o visites? Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo colocaste debaixo dos seus pés. Fantástico essa linha de pensamento, pastores, do salmista, quando ele reconhece essa soberania, essa grandeza do Deus da Bíblia, do Deus que fala. E o pastor Vilmar falava aqui, e eu me recordei, muitas pessoas dizem, onde está Deus que não fala comigo? Deus fala, mas é preciso ter essa sensibilidade, essa percepção. Deus fala, mas você precisa ouvir, você precisa largar as coisas que te rodeiam desse mundo aqui, esse mundo, essa esfera terrestre, e atentar para a voz de Deus. Deus fala das mais diversas maneiras, das mais diversas formas, seja da forma mais simples que seja, mas Deus se manifesta porque Ele é Deus e porque Ele ama você. Exatamente, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo nesse instante, Deus o ama com amor incomparável. Vamos para o objetivo número 3, pastores, a revelação de um Deus poderoso e justo. Aqui entra em ação 2 animais ferozes, não é verdade, pastor Emílio? Hein? Pois então, nós estudamos no primeiro tópico um Deus pessoal, no segundo tópico um Deus sábio, e agora vai tratar de um Deus poderoso e justo. E para expressar esta grandeza de Deus Todo-Poderoso, ele vai citar aqui no primeiro subtópico o Behemoth e o Leviatã. Tem gente, já perguntaram tanto para mim, quem é? Eu não me arrisco a dizer, apesar que existem, né? Observe bem que o Jó 40 diz assim, ó, ele começa assim, ó, e disse mais o Senhor a Jó. Tipo assim, Deus ainda tem mais coisa para falar. Eu não terminei minha conversa, ele começa dizendo. Deus tinha mais coisas. Jó ainda estava tentando entender as razões, né, do seu sofrimento, e aí Deus menciona 2 grandes criaturas a fim de ilustrar o seu grande poder, como Deus conseguia. Provavelmente essas 2 criaturas, homem nenhum conseguia dominá-las.
Aí Deus chega e diz, eu consigo, eu faço. Aí cita esses dois, Behemoth e Leviatã. A versão ARC, que é a revista corrigida, Almeida corrigida, não traduz os termos. Mas a versão atualizada chama de hipopótamo e crocodilo. Agora eu vou dar uma beliscada lá no capítulo 41, e se eu ler o verso 18 e 19, eu vou dizer, não, então o Leviatã era um dragão. Mas o senhor está afirmando? Não estou afirmando. Eu não estou afirmando, é apenas uma suposição. Mas sai fogo de sua boca, e aí vai dizendo alguma coisa que eu chego a pensar, é um dragão, pode ser uma serpente marinha, um monstro marinho, eu não sei, mas é um poderosíssimo, feroz, e Deus está dizendo, eu os domino, eu estou no controle de tudo isso. Deus faz isso simplesmente para dizer, eu sou justo e o que eu faço é justiça, eu sou todo-poderoso. Não se preocupe com isso, pastor. É interessante aqui essa temática, o pastor lembrou bem, né? É a Almeida Revista Corrigida que traz esses dois nomes que são mistério para nós, né? Mas a Almeida Revista Atualizada traz o hipopótamo e o crocodilo. O interessante é que a nossa lição belisca um pequeno comentário aqui, e ele é curto. O behemoth ou o hipopótamo, ele vive fora da terra, então ele é visível ao homem. E é claro que ele passa tempos também na água, né? Somente com partes dos olhos, a cabeça para fora, mas por ele viver também mais fora da água, ele fala de um ser poderoso que Deus criou, mas que é conhecido e visível ao homem. O Leviatã já, ele vive mais na água do que na terra. Então, como ele age na água, nós não vemos. Somente hoje, com sistemas de câmeras, filmagens, a gente consegue ver como é ele trabalhando ou agindo, nadando, trabalhando, enfim, comendo, se alimentando, caçando debaixo d'água. Então, aqui o Leviatã, assim como nos mares, se fosse a tal de uma serpente ou um dragão, o que era desconhecido ao homem, o Leviatã representa a coisa poderosa que Deus cria, mas é mistério. O Behemoth, o que o homem vê, o poder de Deus naquilo que o homem vê, e o Leviatã, o poder de Deus naquilo que o homem não vê. Então, é aí que entra um pouquinho da conversa de Jó. Jó não sabia do que estava acontecendo de mistério, daquilo que ele não via no céu. E Deus já dizia que Jó era um homem temente a Deus, justo, reto. Deus via a vida dele, e lá Jó está se lamentando que Deus não ouve, não vê, não faz nada, não se posiciona. Mas era por causa da criatura misteriosa, o Leviatã, que representa o poder de Deus e o mistério que a gente não vê. Que coisa linda, esse Deus misterioso também, que lida com as coisas misteriosas e tem poder sobre elas, é um Deus justo e gracioso também. Por isso, o segundo subtópico vai dizer justiça e graça. Jó se submete a um silêncio humilde diante das perguntas de Deus. E aí ele percebe que, apesar de ser um homem justo, ele observa que a sua justiça não chega nem perto da justiça de Deus. Jó estava questionando, chegou, ele errou. A gente pode arriscar dizer que ele errou ao questionar a justiça divina. Ele não blasfemou, mas ele ficou assim, questionou. Eu estou de pé diante de ti, tu não fala comigo. Esse silêncio, será que é justo o que está passando comigo? Então, Deus começa a manifestar a sua graça e a sua justiça. É tremendo isso. Jamais ele poderia comparar a sua justiça com a de Deus, nem tentar se justificar. Mas a gente também não vai jogar pedra no Jó, porque se a gente passasse pelo mesmo caminho, eu não sei o que sobraria de nós. Foi muito forte o que ele passou. Só a graça de Deus pode nos justificar.
esta graça que Paulo Leivas Macalão, pastor Paulo Leivas, escreve dizendo: tem sabor, é mais doce que os bens terrestres. Qual é a altura mais alta que as nuvens celestes? E a profundidade, pastor, é mais profunda que o profundo mar. Esta graça que nos basta, essa graça que nos enche, somente a graça maravilhosa de Deus, pastor. Justiça e graça se contrapondo fica interessante quando a gente olha para trás dos tempos de Jó. A gente já estudou naquelas primeiras lições, Jó, provavelmente contemporâneo de Abraão, e nesse ponto, como contemporâneo de Abraão, 400 anos atrás, mais ou menos, foi o dilúvio. E o que é que nós vimos no dilúvio? Justiça. Justiça quando? Quando Deus resolve exterminar a raça humana, mas a sua graça e a misericórdia na preservação da família de Noé. Então é a aplicação de justiça e graça num único momento, pastor. E a gente consegue perceber de novo justiça e graça sendo manifestada num momento, por exemplo, a última praga no Egito, a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos egípcios morreram, mas os primogênitos hebreus foram poupados. Justiça e misericórdia. Muito bem, uma lição muito boa e nós aprendemos sempre, não é verdade? A conclusão desta lição lembra que o que Jó queria? Jó, depois de ser tanto acusado, não é verdade? Ele queria ouvir Deus, ele queria ouvir, ele queria a presença de Deus. E a conclusão diz que o Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos. Fantástico isso. O Senhor sempre está no controle da situação. Então, fique firme, anime seu coração, coloque um sorriso no seu rosto, nos seus lábios, encoraje-se, porque Deus está no controle de toda a situação. Uma palavra de oração, pastor Emílio. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por este momento tão maravilhoso, por poder meditar na Tua Palavra, conhecer um pouco mais desta grandeza, dessa transcendência e imanência de um Deus Todo-Poderoso, por cuidar de nós, Senhor, por atender às nossas orações, por ouvir as nossas queixas. Obrigado pelo perdão da nossa alma, obrigado pela salvação, obrigado, Senhor, pelos nossos ouvintes e os pastores que estiveram presentes aqui. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pastor Vilmar, as suas palavras finais. Meu primeiro agradecimento de participar, dessa escala, estar aqui com o pastor Aguinaldo, na direção dos nossos trabalhos aqui hoje, e poder repartir também junto com o pastor Emílio, que para mim é uma honra estar aqui ao seu lado, pastor Emílio. Digo isso de coração. Muito obrigado. Prazer foi meu, uma honra. Tenho uma grande admiração também pelo servo do Senhor. Deus abençoe, pastor Aguinaldo. Deus abençoe a todos. Muito bem, é um prazer, sempre um prazer estar aqui em EBD em seu lar. E hoje, é claro, na companhia desses dois mestres que nós ouvimos aqui. E nós pedimos que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida. Não esqueça, todos os domingos, a partir das 8h30, 9 horas por aí, todos os templos da Assembleia de Deus aqui em Joinville, quase 180 templos, estão de portas abertas esperando por você na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Até mais.